Meus amigos, mais um, o perspicaz Ricardo Cunha, direto dos estúdios Único, TV Propulsora. Bom, hoje eu quero contar uma história bem interessante de uma lenda que eu vi um tempo atrás, que eu li um tempo atrás, e eu achei muito interessante. Eu ouvi e li, né? Que ela é uma lenda que eu acho interessante porque fala assim muito sobre a questão da nossa existência. Porque qual que é a moral dessa lenda? É que todos nós, no fim das contas, somos todos iguais. Independente do que das nossas ações, do que a gente pretende fazer, dos nossos devaneios, das nossas loucuras, isso que a gente tem que pensar, talvez refletir sobre isso, que no fundo somos todos iguais. No fundo somos todos caveiras. Nós somos uma caveira. Todo mundo é uma caveira. Você vai morrer, você vai ser enterrado e vai virar uma caveira. Se você vai ser cremado, sua caveira vai ser cremada também. Mas no fundo todos nós somos caveira. Pode ser o rei ou o mendigo, o negro ou o polaco. Todo mundo vai ser uma caveira. Todos nós somos uma caveira. E essa lenda, então, é a lenda da falange das caveiras. Ela é muito difundida em alguns cultos afro, inclusive, sobre a tutela do Exu Caveira, né? Mas isso não tem nada a ver com espiritualidade, é só a lenda que é interessante. A lenda é de um cara chamado Próculo, olha o nome dele, Próculo, um nome bem interessante. O Próculo, ele, segundo a lenda, reza a lenda, ele viveu 650 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. Então o Próculo, ele morava ali numa aldeia na região da Mesopotâmia, né? Aquela região ali, Iraque, aquela região toda ali, Egito e tal. A lenda diz que é mais ou menos por ali que ele morava, perto de um rio grande, então, da Mesopotâmia ali. O Próculo, ele morava naquela época, estava o começo das civilizações, uma coisa muito antiga. Nessa aldeia que eles moravam, a fonte de riqueza eram os rebanhos, né? Cabra, ou ter camelo, ou ter terras, essas coisas todas. E aí o que acontecia? Para um homem naquela época, ela conseguir ter uma mulher, conseguir ter uma esposa, ele tinha que comprar essa esposa do pai, né? Era o contrário do dote que o pai dava para a filha. Ele tinha que mostrar posses para o pai, liberar a esposa, eram as regras da aldeia da época, para ele poder ter um casamento. Aí o Próculo, ele era um homem de muita firmeza. Ele era um homem assim de posições definidas, né? Ele tinha aquele posicionamento dele. Então o que ele fez? Ele se apaixonou pela filha do líder da aldeia. Ele era apaixonado por ela, era uma moça muito bonita e tal. E aí aconteceu, ele não falou para ninguém. Ele aguentou quieto. E aí ele começou a juntar terras, trabalhando humildemente, batalhava, trabalhando, juntou terras, comprou cabras, comprou camelo, foi fazendo o trabalho dele para só depois que ele tivesse alguma coisa, ele queria ter certeza que o pai ia dar a mão da filha para ele, entendeu? Então, quando ele só tivesse certeza, ele ia atrás do amor da vida dele. Beleza. Aí ele juntou, depois que ele juntou cabra, ele ficou um homem mais rico da aldeia, ele falou, agora sim vou lá pedir a mão da mulher que eu amo, né? Só que ele cometeu um deslize. Qual que foi o erro dele? Ele foi lá e falou pro irmão dele. Era o irmão dele, ele amava o irmão dele, ele caiu no erro de confidenciar isso pro irmão dele. Confiou no irmão dele. Falou, ó, de manhã eu vou lá pedir a mão da filha do líder, tal, casamento, tal. Fez isso. Quando ele falou pro irmão dele, o irmão dele, muito traiçoeiro, invejoso, foi até o pai da moça, antes, e usou a posição de ser irmão de uma pessoa importante, como era o Próculo, e falou que queria a mão da moça. Só que já tinha, a aldeia era pequena, tinha um certo burburinho de que o Próculo tinha uma certa simpatia pela moça, e a moça gostava do Próculo. Aí o pai falou, olha, eu fico surpreso, né, que eu pensei que ele que ia vir pedir a mão da minha filha, mas tudo bem, se você veio primeiro, você é uma pessoa decente, é irmão do Próculo e tal,
tudo bem, eu dou a mão dela para você. Aí o pai autorizou a filha a casar com o irmão do Próculo. Tudo certo, beleza. Quando foi no outro dia, o Próculo foi até falar, até a tenda do líder para conversar com ele e pedir a mão da moça. Foi aí que o pai falou, olha, não entendo, porque o seu irmão veio aqui ontem, já conversou comigo e já pediu a mão dela, eu não tenho como agora voltar atrás. Ah, e aquilo ali foi uma facada nas costas do Próculo. Pô, o cara tinha trabalhado a vida inteira para poder conseguir a mão do amor da vida dele. Aí o próprio irmão dele trair ele daquele jeito doeu muito, assim. Aí eles aguentou aquela pancada inicial, falou que o pai da moça tinha razão mesmo, que ele não tinha culpa alguma, porque afinal de contas, palavra é dada, a palavra tem que ser cumprida, e aguentou aquela traição. Com muito esforço, ele pensou, ele perdoou o irmão dele, não que aceitou a derrota do romance dele, do amor dele, ajudou o irmão dele a ter uma vida com a esposa, que era o amor da vida dele, mas ele fechou esse lado. Ele era um homem de posições muito firmes, né? E ele foi tocando a vida dele. Quando ele foi tocando a vida dele, ele acabou sendo o líder da aldeia. Porque ele era um homem mais rico, ele ficou sendo importante e tornou o líder da aldeia. Uma determinada ocasião, uma outra aldeia, outra tribo, invadiu a aldeia dele, roubou algumas cabras dele, aprontou lá e fez um estrago na aldeia. O Próculo, que era um homem dócil e bem tolerante e amável, depois dessa traição ele não virou mais o mesmo, ele já ficou uma pessoa um pouco mais agressiva, né? Porque se revoltou, né? Tirou o amor dele. E depois que essa tribo foi lá e roubou a aldeia dele, ele juntou um monte de homens, juntou todos os homens que tinham lá, os guerreiros da tribo lá, e foram até a aldeia que roubaram eles e fizeram um estrago. Barbarizaram lá, bagunçaram, fez deu um troco, né, vamos dizer assim, né? Aí o que aconteceu? A tribo que tomou o castigo do Próculo se reuniu novamente, juntaram novamente os guerreiros, toda aquela força, voltaram novamente na aldeia para se vingar do que o Próculo já tinha feito, sendo que eles que começaram a treta, mas o Próculo deu um castigo neles. Só que dessa vez que eles voltaram muito bem fortalecidos. E a aldeia do Próculo era pequena, e a aldeia dessa tribo que veio invadir a aldeia deles e pilhar e roubar e tudo mais era muito grande. Então, de certa forma, foi um ardil. Eles roubaram lá para ver se eles vingavam, para ter um pretexto para poder ir lá e tomar todas as coisas da aldeia. Aí o que aconteceu? Quando eles vieram, barbarizaram, mataram, saquearam, fizeram um estrago. E aí o que aconteceu? Eles deram pena de morte para toda a tribo do Próculo. E aí eles falou para o Próculo decidir como que seria dada essa pena de morte. E a pena de morte que eles iam fazer era o seguinte: eles iam queimar vivo. E aí o Próculo, muito líder, muito firme na posição dele, ele falou pro povo o seguinte, falou: meu povo, caveira todo mundo vai ser. Todos nós somos firmes, nós somos iguais. Vamos nos dar a mão e aceitar o nosso destino. Aí ele pegou na mão ali do irmão dele, o irmão dele pegou na mão da esposa dele, todo mundo, um foi pegando na mão, virou aquela fileira, uma falange mesmo. Uma fileira enorme, todo mundo se encorajou e aceitou o seu destino, morreu com honra. E foram queimados vivos. Eles foram queimados vivos e conforme foram queimados vivos, quando eles morreram, né, lógico, carbonizados, aí só sobrou a caveira deles, pele nenhuma. E aí se criou a lenda do quê? Da falange das caveiras. Eles eram pessoas de atitude, que lutaram por seus ideais e morreram sobrando somente as caveiras. E ele é lembrado por várias religiões, filosofias, o Próculo até hoje, ele criou uma mística, né, da falange dos caveiras. E o que eu me lembro é isso, às vezes a pessoa... Por isso que às vezes a gente tem que ser tolerante, porque às vezes a pessoa tem um posicionamento contrário ao seu, e às vezes a gente sabe que ela está errada, mas no fundo, a vida, cara, vai passar. E ela nada mais é do que uma caveira. Entendeu?
Aí que tá o problema. Todos nós somos uma caveira. A gente faz tudo isso, mas no fundo voltamos a ser o quê? Um esqueleto. Nada mais que isso. Um esqueleto com um pedaço de carne andando por aí. E aí o pessoal vem com essa arrogância toda. Então essa lenda da Falange das Caveiras me faz voltar assim às origens, faz pensar com mais humildade e mais tranquilidade em relação à vida, à nossa existência. Acho que é isso. Eu acho uma história bonita. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que no fundo somos todos caveiras. Valeu, pessoal.